Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de bolsas e patchwork. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinados, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo da mochila boca de lobo, né? Assim que o pessoal usa. Uns 2 anos atrás, quando eu fiz a bolsinha Yasmin, lá no programa Ateliê, eu não sabia que era boca de lobo, a gente sabia que era a bolsa do ferrinho, né? Eu tenho uma fornecedora que fornece esses ferros e a gente vai fazendo, né, as bolsas e vai dando nomes diferentes. Eu vou só pegar o ferro para mostrar para você. Pois é, o ferro que deu a estrutura, essa boca aqui, é esse daqui. Então, acho que como ela abre assim bastante, né, o pessoal fala de boca de lobo. Hoje nós vamos aprender e eu vou falar desse ferro também, tá? Se você conhece alguém aí na sua cidade, sua região, mestre de obra, alguém que mexe com serralheria, pode fazer o ferrinho para você. Eu vou passar a medida dele. Só que aqui na ponta, eu não sei onde o meu fornecedor compra. Por isso, não adianta eu falar, você pode fazer isso, fazer aquilo outro. Ele já vem assim com esse acabamento. É que ele fica mais caro para mandar pelo correio, né? Que ele fica mais caro. O frete é mais caro do que o próprio ferro, né? Dependendo de onde você está. Por isso eu vou passar o tamanho, né, aqui para você poder fazer a sua bolsa. Antes de fazer o ferro, vamos para a nossa aula de hoje, né? Para fazer essa mochila eu cortei uma vez o tecido do corpo e fiz o quilt. Esse quilt é o quilt livre. Para o forro também é a mesma medida. A medida dela tem 35 e 40, 2 vezes 43, então tem 86. Cortei também para as laterais e para os bolsos também. Esse lado eu já adiantei, então vou mostrar o outro lado, que é para você também fazer do mesmo jeito. Aqui eu cortei um retângulo. Ele tem 5 e 6 de comprimento. E aqui tem o corpo, tem a lateral dela também, já com matelacê. E fiz o mesmo passo com o forro. O forro eu cortei 2 vezes no tecido, uma vez das laterais, uma vez no tecido do corpo, que é o fundo mais frente e costas. E o bolso também. Eu cortei uma vez o tecido estampado e uma vez o tecido liso, esse é o poeirinha, só que eu cortei ele um pouquinho maior. Se você adquirir esse molde, já vem esse molde do forro com 4 centímetros maior, tá? Do que o tecido principal. Essa mochila é quase igual àquela bolsa que eu ensinei muito tempo, mais de 2 anos atrás ou mais, no programa Ateliê na TV, que é a Yasmin. Então é aquela bolsa do ferrinho. E para quem mora fora de São Paulo, vamos falar São Luís do Maranhão, né, que é longe, né, assim não é tão longe, mas o frete para lá, para Bahia não fica tão caro. Para Aracaju, para outros lugares assim, mais afastados de São Paulo, o frete para mandar isso daqui fica caro, porque ele não vai como carta registrada, tem que colocar na caixinha e mandar como pack. Então, fica mais difícil para você que vai fazer essa mochila. Mas eu já vi também alguém falar que faz esse ferrinho, não sei como, outra pessoa falou que o marido faz com material de construção, você pode fazer também o seu ferrinho aí na sua cidade. Então, as medidas desse ferro, esse meu aqui ficou com 43. Essa parte que é o que a gente vai precisar para a boca da mochila, ele tem 30. O restante é o que você vai precisar para a voltinha, tá?
Agora, como faz essa peça, tem gente que fala, se é só pegar o arame e entortar, mas eu não sei se é bem assim, né, que eu não entendo nada de como fazer, né, esse ferro. Mas uma pessoa me falou, ele trabalha com construção civil, que você pega a madeirinha, põe o prego do tamanho que você quer, né, isso daqui, ó, que você vai precisar de 30. Você pega os 2 pregos e põe um em cada ponta, né, com 30. Vai pegar o ferro e isso daqui vai entortar para ficar com a mesma curva aqui. Eu não sei se é assim, se funciona, mas isso foi o que a pessoa me falou. Esse daqui eu já tenho o fornecedor, que vem com essa ponteira aqui, ó, que eu não sei também onde compra para eu te falar. Eu já compro esse ferrinho assim, então eu passo para as meninas ele assim. Mas você pode fazer sua mochila fazendo o seu, colocando também qualquer outra coisa, né, aqui nessa pontinha para não rasgar o tecido. O que tem que ter é isso daqui, como se fosse uma borrachinha para não rasgar o tecido. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, nos improvisos. É para não estragar a sua peça que você fez com tanto carinho. Então vamos deixar essa parte aqui do ferrinho e vamos para nossa mochila. Aqui eu preparei o bolso, girei com direito, fiz uma canaleta. Essa canaleta eu deixei com 1,5 para eu passar o elástico. Aqui eu vou passar o elástico. E já vou passar uma costura para prender o elástico, para ele não escapar. Aqui eu vou puxar. Ele ficou quietinho. Eu vou ver se eu tenho o mesmo que tem do outro lado. Tenho. Eu já vou cortar um tanto aqui do elástico. E vou deixar ele assim. Aqui ele não vai fugir. Se ele fugir, eu puxo ele com a pinça, né? Mas aqui eu vou deixar ele assim preso com alfinetes, ou eu já posso costurar ele aqui também. Eu só tenho que conferir para ver se tá do mesmo tamanho, para não ficar um bolso com abertura maior do que o outro, né? Então vou fazer isso daqui e também vou passar uma costura. Ele está seguro, mas eu não vou cortar a pontinha dele agora. Se escapar essa linha aqui, se costura errado e precisar desmanchar, a linha vai sair, né? Vai perder, você vai perder esse elástico. Vou marcar o meio no fundo. Aqui no bolso, na lateral, já tem o meio também. Eu vou colocar pique com pique. E vou passar uma costura. Agora eu cortei porque ele foi preso pela segunda vez. Agora vamos fazer esse acabamento que você vai precisar ter na sua mochila. Eu vou marcar aqui o meio. E vou marcar também o meio da lateral. Fazer um pique. Aqui eu tenho direito do tecido liso com o tecido que está com o quilt e o feltrinho. Aqui eu fiz uma costurinha, vou virar por esse lado, de 3 centímetros, deixando um no meio. O que eu vou fazer agora, eu vou cortar e fazer um pique bem pequeno. Isso. Vou pegar esse tecido e vou tombar ele pro lado que tem feltrinho. Vou segurar com alfinetes.
E vou fazer um pesponto aqui em volta. As laterais estão prontas com os bolsos. Vou deixar reservado também. Então aqui eu já tenho o corpo. Agora eu vou preparar a alcinha de mão. Eu cortei 7 no tecido e tenho o cadastro de 2,5. Então costurei, desvirei, passei ele aqui dentro e vou pespontar. Essa alça tem 90 centímetros. Eu vou tirar 10 de cada um, ela vai ficar com 80. Esse daqui eu vou usar como suporte, então vou tirar 10 de cada alça. Vou usar ele como suporte para as laterais, que eu também já deixei preparadinho. Então a sua mochila você vai montando assim o passo a passo. Aqui eu já montei o forro dela também. Vou fazer esse mesmo passo com o corpo da mochila. A diferença é que vamos preparar agora a tampa e na tampa tem o vivo. Então esse daqui já está prontinho, costurei, vou pespontar também essa parte que eu fiz. Pespontar agora essa parte que eu fiz com as laterais da bolsa. Então vai ser o mesmo. E o forro vou deixar reservado que ele já está pronto. Prontinho. Outra peça reservada, agora vamos para a tampa. A tampa ela tem um vivo. Esse vivo que eu chamo é que ele já está encapado. Agora, se você vai comprar ele assim, você compra ele como macarrão. E aqui eu cortei o viés de 2,5 para encapar. Vou passar um pouquinho de cola. Dá um tempinho para secar. Enquanto seca, eu vou trocando já o pé da máquina, esse calcador. Eu vou usar esse daqui. Esse é o pé para fazer o vivo. Você põe ele na máquina, pronto. Aí você encapa o seu macarrão com tecido. Pronto. Encapei. Esse macarrão tem que ficar bem juntinho aqui, ó, no tecidinho. Agora eu vou costurar ele no tecido. Não vou precisar mais desse restante aqui do vivo, agora eu já posso cortar. Aqui eu tenho o mesmo pro tecido do forro. Eu vou colocar direito com direito e vou alfinetar e vou costurar por esse lado aqui onde eu prendi o vivo. Agora eu vou desvirar. Vou conferir onde pegou bem bonitinho. Agora eu vou fazer um pesponto. Eu posso deixar ou não com pesponto aqui em toda a volta. Fiz um pesponto. Agora eu vou preparar. Se você quiser colocar o botão de imã, é agora que ele está aberto. Mas eu vou colocar um botãozinho que você costura à mão. É muito mais prático. Eu vou preparar, deixar o bolsinho aqui separado. Todo mundo novamente separadinho aqui. Eu vou preparar o suporte das alças e um enfeite para cobrir essa abertura aqui da tampa. Eu usei esse cadastro, que ele é mais resistente, e vou tirar aqui do mesmo tamanho, ó, da parte de trás, das costas.
vou usar o tecido também, eu vou usar esse liso. Esse daqui é estampado, se cortar, né, a torre não vai ficar bom, né, que eu vou usar estreitinho. Então, quando for assim, a estampa for grande, você usa um tecido liso. Eu vou tirar só uma faixa. Essa aqui tem... Esse cadastro tem 3, então eu vou tirar uma faixa com 7. É suficiente para encapar ele só de um lado. Tirei a faixa com 7. Vou passar um pouco de cola, mas eu vou passar cola spray, que é muito mais rápido. Hoje está um pouco frio e essa cola demora um pouco para secar. Vou colar. Essa cola é uma cola temporária, viu? Que eu uso pro patchwork. Ela sai depois de 72 horas. Eu tô usando só para fazer esse acabamento aqui. Se você não tiver essa cola, pode ir com a cola pano, vincar no ferro, fazer esse acabamento. Aqui eu tenho o corpo da bolsa. Eu vou deixar 7 centímetros para as alcinhas. Aqui eu vou pegar um 0,75, não sei, depende de quanto é a sua costura, tá? Aqui vai ficar, a alça vai sair daqui de cima. Se eu colocar muito lá embaixo também, quando colocar essa mochila nas costas, ela vai ficar caindo. Então, 7 centímetros é suficiente para sair a alça daqui de cima. Agora aqui eu vou passar um pouco dessa cola que eu preciso também. Que ela fica bem firme aqui para costurar e não ficar torto. Mas você aí em casa pode colocar o alfinete, não precisa ter essa cola não. Então aqui eu vou achar o meio. Como o tecido tem uma cor bacana, ó, ele fica visível o giz. Vou pegar o meio da tampa também. E vou colocar aqui. A alça sai depois da tampa, tá? Por isso que primeiro vem a tampa. Ó. Vem aqui. Tá aqui a marca, vamos fazer a marquinha até onde você precisa. Isso. Aí você vem aqui. Coloquei aqui, ó, rente com esse risco que eu fiz. A cola ficou sobrando aqui, que é para colar também o suporte embaixo. O enfeite, quer dizer. Aqui eu tenho a alcinha de mão. E eu vou colocar aqui também, ó, bem juntinho daquele pique da tampinha. Agora também eu tenho as alças, a cola ainda está um pouco úmida. Aí eu vou colocando mais um pouco de cola aqui, que é um vai colando o outro. E de um lado da alça eu tenho acabamento e do outro não. Esse lado que tem acabamento vem para baixo. Tá? Do outro também, assim, você põe assim para você não se perder, que às vezes a gente tá na ansiedade de fazer, fica toda empolgada que tá dando certo e o negócio vai por água abaixo. Aí você vai pegar, coloquei, eu deixei aqui passando um pouquinho, que é bom trabalhar com margem. Aí eu vou pegar do mesmo jeito que tava a alça, ó, eu só vou colocar ela aqui em cima, desse jeito. Ou você pode colocar sobre a alcinha de mão, mas eu não gosto que faz volume aqui para você costurar. Então você vai colocar assim.
Vou colocar também um pouco de cola. E aqui eu vou costurar esse monte de coisa junto. Pode dar errado aqui no meu trabalho. Então é bom ter uma colinha. Se você não tem cola, você prende com alfinetes ou usa cola de tecido mesmo. Lembrando que essa costura fica para baixo, então você vai colocar desse mesmo jeito aqui, ó. A costura alça vindo para fora do corpo da bolsa, ela vai ficar com a costura para cima. Do outro lado a mesma coisa. Aqui com seu dedo você vai sentir se tem a mesma altura, né, do final da alça. Aqui de baixo, que ficou todo mundo escondido aqui embaixo para ter um bom acabamento. Mas mesmo assim, eu vou segurar ele com alfinetes. Que a cola ainda tá úmida e eu preciso costurar, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando só da alça. Do outro lado também vou segurar com alfinetes. Pronto. Agora eu vou passar uma costura aqui em cima primeiro, que eu vou prender as alças. Aí depois eu passo embaixo para fazer um acabamento. Então essa parte já está pronta. As alças, parte de cima. Esse é o corpo da bolsa. Vou deixar ela para dentro ou para fora, né? Agora eu vou marcar o meio do fundo. Vou pregar as laterais. Aqui eu já tenho o meio desse lado, vou fazer o meio desse outro lado. Vou colocar direito com direito. Tecido das laterais, né? Que já está com bolsinho. Também já tem um pique aqui, eu vou colocar pique com pique. Pronto. Vou pegar a ponta da lateral com a ponta do corpo da bolsa. E vou prender com alfinetes. E vou fazer em toda a volta. Vou segurar desse outro lado. Prontinho. Aqui eu vou alfinetando. Eu tenho também as aulas online. Se você tem a conta no Facebook, você curte a minha página, lá você vai ficar informada, né, sobre as novidades. E se você comprar, né, essa aula, você manda o comprovante, que você vai falar, é um grupo fechado. Então você compra a aula e manda o comprovante para você ser adicionada a esse grupo. Lá você terá todo o passo a passo, né? Tem os moldes em tamanho natural, ela é uma aula assim mais exclusiva. Que você vai ter acesso, né, aos moldes, você vai poder imprimir, não vai precisar ligar ou comprar, né? Se você quiser fazer a modelagem, o modelo da peça que está nesse grupo, você não vai precisar ligar ou mandar mensagem, comprar, né? Esperar pelo correio, você vai poder imprimir assim que você for adicionada e vai fazer a sua aula. Você vai ter uma aula toda detalhada e vai poder também tirar suas dúvidas no grupo. E assim que eu puder, né, eu vou entrar em contato e vou tirar, né, vou dar preferência para vocês e vou tirar todas as dúvidas. E pode também mandar a foto, né, das peças que você conseguiu fazer. Pode, assim, tirar as dúvidas com as colegas, acho que eu já falei, né, que é uma aula diferenciada, então vai ser bom para você interagir com outras pessoas. Aqui tem a lateral, eu não coloquei, né, ainda o suporte,
que eu estava esperando fazer a voltinha dela primeiro para depois eu colocar o suporte. Se você comprar esse projeto ligando para cá, os moldes dele já vem a marcação de onde você vai colocar o suporte para a alça. Então tá aqui, ó, eu coloquei bem perto da curvinha. Vou prender com alfinetes. Pronto, e vou fazer uma costura em toda a volta. Costurei, agora eu vou tirar os alfinetes e vou fazer o mesmo passo com o outro lado. O corpinho interno, quer dizer, o forro interno, foi feito o mesmo passo que eu estou fazendo agora. Eu fiz esse acabamento nas laterais do forro e costurei desse jeito. A diferença é que lá não tem esse suporte, né, para colocar a alcinha. E o suporte vai desse lado que ficou a alça de mão e a tampa. Aqui vamos para o outro lado. Costurei em toda a volta, agora eu vou desvirar. Tá quase pronta a mochila. Agora vamos para a parte do zíper. Aqui você viu que ela ficou com a mesma altura das laterais, né? Agora eu tenho o zíper. O zíper eu gosto de comprar assim por metro, né? Que você vai usar só o quanto você vai precisar. Aqui eu vou deixar 6 centímetros para cada lado. Aqui de zíper no total tem 60 centímetros. Eu vou cortar com 2 a mais para eu trabalhar com segurança. Aqui eu vou fazer um pique e pique. No corpo da bolsa também eu vou fazer pique. Vou trazer aqui, ó, ponta com ponta. E vou achar esse meio. E faço um pique. Do outro lado a mesma coisa. Pronto. Você viu que aqui vai sobrar pouco para fazer essa dobra. A tampa vai ficar quase na boquinha da bolsa quando terminar o fechamento dela. Vou colocar pique do zíper com pique do tecido do corpo da bolsa e vou alfinetar e vou costurar desde o começo dessa pontinha aqui onde eu fiz aquele acabamento na lateral. Pronto. Aqui eu vou tirar o braço da máquina e vou encaixar essa bolsa aqui dentro e vou costurar. Aqui eu soltei o zíper e coloquei o direito, esse lado que tem os dentes vai ficar em contato com o corpo da bolsa. E o que tem o avesso está para cima. Para você ter cuidado na hora que for colocar. Quando você for colocar esse outro lado, você tem que ter um pouco de cuidado para você não colocar o direito com direito, o avesso com direito. Então é o direito com direito sempre. Costurei, o zíper já está pronto. Agora eu vou colocar o tecido do forro. O tecido do forro também eu fiz o mesmo passo, costurei todo mundo, tem acabamento aqui nas laterais. Eu vou encaixar ele aqui dentro. E vou colocar todo mundo dentro do forro.
Vou colocar essa abertura que eu fiz com a abertura. Vou segurar com alfinetes também. E assim eu vou trabalhando, ajeitando esse forro que ele ficou leve para o corpo da bolsa, né? E aqui você tem que ter cuidados nas costuras, viu? Quando você costura em máquinas diferentes, às vezes dá diferença. Então é sempre a costura tem que bater com a costura e esse acabamento também tem que bater. Se não bater, você entra Se não bater, você entra com essa costura aqui da lateral. Que pode ser que você... Aqui eu fiz em outra máquina o forro, então ele deu uma diferença que eu tenho que entrar para encaixar esse acabamento que a gente fez lá no começo. Agora eu vou fazer do outro lado também. Vou colocar aqui, ó, acabamento com acabamento, costura com costura, vou vestir. Vou vestir o outro também. Vamos ver se bate. Aqui bateu perfeitamente. Agora eu vou costurar em toda a volta. Eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o tecido do corpo. Isso. Aqui eu vou costurar ao contrário, eu vou costurar por este lado, tá? Que eu estou visualizando essa primeira costura que eu fiz colocando o zíper e o tecido do forro está sem estrutura, ele vai fugir e vai esticar, vai ficar maior do que eu preciso. Por isso eu vou costurar agora o contrário. Então, eu já posso tirar esses alfinetes para eu não me furar. E vou fazer o outro lado. Costurei, vou tirar um excesso de linha, que aqui a linha brota, né? Agora eu vou desvirar, que o forro já está preso com o zíper, corpo. Vou trazer essa mochila para fora. E o forro eu vou levar ele para dentro para ter direito nesse tecido. O zíper também vem para fora. A mochila está quase pronta. Agora o que a gente vai fazer é só o pesponto para passar o ferrinho. Agora vai ser o que você precisa fazer aí na sua peça com aquele ferrinho que você vai preparar. Joga todo esse tecido que está estruturado para baixo e vai passar um pesponto bem aqui no pezinho do zíper. Vou segurar esse tecido aqui com os alfinetes, que ele não pode ficar feio subindo, ele tem que ficar todo deitadinho para baixo.
Então, vou fazer esse primeiro pesponto desse lado, depois vou trabalhar com o outro lado, pespontando também. Fiz o primeiro pesponto aqui em toda a volta do zíper, agora eu vou fazer o segundo. Aqui eu vou fazer uma canaleta de 1,5. 1,5 abaixo dessa primeira costura que eu fiz. Vou pegar o giz. Eu vou deslocar aqui a agulha, vou aproximar. A agulha para passar essa costura onde eu preciso, que eu preciso de uma canaleta aqui para passar o ferro. Vou vestir a mochila aqui. Parece ser um pouco complicado, mas não é, que a peça é grande. Então parece ser mais complicado, mas é só você ajeitar ela bonitinha na máquina. Agora ficou mais fácil para fazer. Pronto. E com o pé calcador, o final do pé aqui no canto, eu vou usar como guia para não entortar essa costura. Quando eu fiz o matelassé no quilt, eu coloquei o feltro estruturado grosso para fazer aqui, mas você pode colocar 2 vezes o feltrinho. No que você faz o quilt, já dá uma encorpada boa na sua peça. Se você não tem o estruturado, mas se você tem, não precisa usar 2 vezes o feltrinho. Aqui eu já fiz essa parte da canaleta. Agora eu vou passar o ferrinho. Passei o ferro desse lado. Agora eu vou passar do outro lado. Essa canaletinha que eu fiz. Aqui tem uma costurinha, essa costura da lateral fica mais grosso, dá a impressão que não vai entrar por conta das costuras. Mas aí você vai com jeitinho, que ele não fechou. É que a costura tombou só para um lado só. Então eu vou entrar com esse outro lado aqui, ó. Você pensa que não vai entrar, mas no final dá certo. E a costura tombou só para um lado só. Então, quando foi entrar, ele encrencou aqui para entrar, mas no fim dá certo. Então, você vai precisar disso daqui, ó, a sua mochila. Agora, por fim, vamos passar os cursores. Como ela tem uma boca grande, né, o povo chama boca de lobo,
Então ela precisa de 2 cursores. Você vai colocar um desse lado. Vai passar com ele até o final. E você tem que ir fechando ela para ela poder, o zíper poder correr, o cursor poder correr. Isso. Ela fechou, você encaixa, você arruma o ferro, né? Vai com ela. Vamos do outro lado agora. Vamos fazer o mesmo, vamos passar agora um em cada ponta e colocar o terminal. Se você não tem o terminalzinho, você pode fazer o acabamento com tecido costurando ele na ponta. Você corta um retângulo de 7 por 3, a largura do zíper, vai costurar e fazer o acabamento. Costura direito do tecido com direito do zíper, vai costurar fazendo um acabamento. Vamos ver se ficou bom aqui na ponta. Quando o zíper passa diferente do que você precisa, você tem que tirar ele até o final e passar de novo. Agora eu venho com outro do outro lado. Tem zíper que dá um trabalho para entrar do outro lado, cursor quer dizer, mas vamos ver esse daqui. Tem cursor que só passa de um lado, viu? Não adianta, ele não entra, parece que abre a perninha, né, do dente, do zíper, sei lá o que que acontece, que ele encrenca mesmo. Aqui deu tudo certo. Agora, para finalizar, eu tenho essa ponteirinha. O que é que eu faço? Eu ponho, vou cortar um pouquinho e vou encaixar essa ponteirinha. Essa ponteira tem um parafuso que você põe no final. Aqui eu coloquei um pouquinho de cola de sapateira aqui dentro que fixa bem. Se você não tem, você pode colocar aquela de bijuteria. Se não tem, você põe o parafusinho, que quando a gente vende essa ponteirinha, acompanha o parafuso. Mas eu acho que o parafuso não é tão seguro, né? Mas ele foi feito com parafuso, então a gente usa o parafuso. Então aqui a mochila já está prontinha. Você pode deixar com um botão, um fecho bonito aqui na frente também, você pode colocar, mas como ela é uma mochila bonita, não precisa de tantos enfeites. Agora vamos passar aqui o regulador. Aí passa ele aqui embaixo e passa ele novamente, ou prende com rebite, ou você pode costurar diretamente na máquina aquela pontinha que sobra. Do outro lado a mesma coisa. Você passa o regulador. Fica assim. Aí você vem com ele aqui dentro da argola ou do quadro que você tiver. Aí você vem com ele, joga esse tecido todo assim para fora, para você poder entrar aqui dentro, senão vai ficar muito apertado, que tem excesso de tecido e ele não vai entrar. Aí você põe ele aqui dentro. Aí você volta com ele novamente, passando por cima
desse reguladorzinho. Aí aqui ele ficou torcidinho, você pode virar ele mesmo assim dentro ainda. Traz o tecido aqui para fora, ó, e ajeita o tecido, porque ele não pode ficar torcido, senão não vai funcionar. Vai ficar feio, né? Funcionar vai, só que vai ficar feio. Passa novamente. Pegar aqui a pontinha dele fica mais fácil, viu? Quando a gente tem alguém para ajudar, tudo é mais fácil. Então a alça ficou prontinha. Você vai costurar ela aqui embaixo. Ó. Você costura ou você prende com rebite, mas não há necessidade de prender com rebite. Você só leva ela na máquina e passa uma costurinha e aí está pronta a sua bolsa. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas, o telefone é o 11 50 42 01 45 ou mandar mensagem pelo WhatsApp ou mensagem no Facebook. E você que mora fora de São Paulo, quer fazer o curso de bolsas, eu tenho as aulas agora online. Você só precisa ter uma conta no Facebook, curtir a minha página para ficar informada sobre as novidades e as aulas. Você paga a aula, manda o comprovante, você será adicionado ao grupo. Lá você terá todas os moldes em tamanho natural e também a videoaula, um passo a passo bem detalhado, e pode tirar as dúvidas com quem sabe do grupo. E assim que puder eu entro em contato e tiro as suas dúvidas. Então é isso, um beijo, estou te esperando.